todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. O meu nome é Alexandre, sou estudante do 4º ano de Fisioterapia e hoje vamos falar sobre a fisiologia da micção. Se sempre quiseram saber como é que se urina, estão no vídeo certo. Antes de mais, não te esqueças de subscrever, deixar o like e o comentário porque isso ajuda muito o canal. Não te vou fazer perder mais tempo e bora para a vinheta. Antes de mais, espero que tenhas gostado deste início cinemático e vamos então agora falar sobre a fisiologia da micção. É importante relembrar que existe uma bexiga em que o seu músculo é o detrusor, responsável pela contração ou relaxamento da bexiga. A uretra vai ser o tubo por onde a nossa urina vai deixar o nosso corpo e ela vai possuir dois esfíncteres. Um esfíncter urinário interno, de controlo involuntário, e um esfíncter urinário externo. E este sim, vamos ter controlo voluntário sobre ele, permitindo contraí-lo quando nós não queremos urinar ou relaxá-lo quando queremos urinar à vontade. O processo de micção vai ser controlado pelo sistema nervoso central, mas também periférico. Nomeadamente ao nível do periférico, vamos ter o sistema nervoso autónomo e também o sistema nervoso somático. Falando aqui do ciclo da micção, onde vamos ter uma fase de enchimento da nossa bexiga e depois uma fase de esvaziamento da bexiga, o sistema nervoso simpático vai ser fundamental pela fase de enchimento da bexiga, enquanto o nosso sistema nervoso parasimpático vai ser fundamental pelo esvaziamento da bexiga. Se pensarmos, o sistema nervoso parasimpático está relacionado com o relaxamento. Ou seja, nós só vamos urinar em condições relaxadas. Daí o nosso sistema nervoso parasimpático ser tão importante para o processo de micção propriamente dito. De forma geral, já vamos perceber como é que isto tudo vai ocorrer especificamente daqui a pouco. No processo de enchimento da nossa bexiga, o músculo da bexiga, o detrusor, vai relaxar, enquanto o esfíncter urinário interno e externo, eles vão contrair para evitar que existam perdas de urina enquanto a nossa bexiga se enche. Já no processo de esvaziamento, o que vai ocorrer é que o músculo detrusor vai contrair e isso vai permitir com que haja um aumento da pressão dentro da bexiga, o que vai forçar a urina a ir para a uretra. Mas para esta poder sair para o meio externo, os nossos esfíncteres vão ter de estar relaxados. Portanto, é exatamente ao contrário. Quando a nossa bexiga contrai, os esfíncteres relaxam e quando a nossa bexiga relaxa, os nossos esfíncteres contraem. Para entendermos o processo de enchimento e esvaziamento da bexiga, é importante compreender a inervação da bexiga. A bexiga vai ser inervada tanto pelo sistema nervoso simpático como pelo sistema nervoso parasimpático, sendo que o sistema nervoso simpático, como ele está responsável pelo enchimento da bexiga, vai levar ao relaxamento da bexiga, enquanto o sistema nervoso parasimpático vai levar à contração. Do nosso sistema nervoso simpático, o nervo que vai atuar ao nível da bexiga vai ser o nervo hipogástrico. E este nervo, ele basicamente vai ativar através de noradrenalina, porque ele é um nervo simpático, cujo seu neurotransmissor é a noradrenalina, ele vai ativar receptores noradrenérgicos beta-3, que estão nas paredes do músculo detrusor. Logo, quando o hipogástrico ativar os receptores beta-3, a bexiga vai relaxar. Mas este nervo hipogástrico, ele também vai ativar receptores alfa-1 do esfíncter urinário interno, fazendo então com que este contraia e não existam perdas de urina durante o enchimento da bexiga. Já do ponto de vista parasimpático, existe o nervo pélvico eferente. O nervo pélvico eferente vai sair dos segmentos sagrados da nossa medula espinhal e ele vai ativar quem? Os receptores M3, que são receptores muscarínicos, que vão responder a acetilcolina. E a ativação do nosso nervo pélvico eferente vai levar à contração do nosso músculo detrusor. Existe outro nervo também muito importante,
que é um nervo somático, ou seja, é de controle voluntário. Ele vai inervar o nosso esfíncter urinário ou uretral externo e é aquele que vai ser responsável por contrair quando nós não queremos urinar, por não, por exemplo, ser apropriado, ou relaxar quando nós estamos à vontade para urinar. E o nervo que vai inervar o esfíncter urinário externo é o nervo pudendo, que também vai sair dos segmentos sagrados da nossa medula espinhal. E o nervo pudendo, ele vai ser um nervo que vai ativar receptores nicotínicos, ou seja, de acetilcolina. Porquê? Porque como isto vai ser de controle voluntário, tal e qual como os nossos músculos esqueléticos funcionam com acetilcolina e com receptores nicotínicos, o nosso esfíncter urinário externo também vai ter um receptor nicotínico que vai ser de controle voluntário. O último nervo a falar é o nervo pélvico aferente ou sensorial. E este é o nervo que vai detectar o estiramento do músculo detrusor, onde existem receptores específicos que vão detectar esse estiramento na parede da bexiga. Ele vai enviar essa informação através dos segmentos sagrados da medula espinhal e que depois vão chegar aos centros da micção e ao nosso córtex cerebral, avisando-nos que se calhar está na altura de urinar. Enchimento da bexiga. Quando a bexiga tem pouca urina, o nervo pélvico sensorial ou aferente ele vai enviar essa informação para os segmentos sagrados da medula espinhal. Aí ele vai sinapsar com um segundo neurónio que vai ascender até ao nervo hipogástrico, que fica entre T11 e L2, e ele vai estimular o nervo hipogástrico, que, como se lembram, ele é do sistema nervoso simpático, e daí fazer sentido ser estimulado na fase de enchimento da bexiga. Aí, o nosso nervo hipogástrico, que vai ser ativado, ele vai então atuar nos receptores beta-3 noradrenérgicos do músculo detrusor, fazendo o quê? Com que a nossa bexiga possa relaxar. E ao mesmo tempo, ele também vai atuar nos receptores alfa-1 do esfíncter urinário interno, fazendo com que o esfíncter se mantenha fechado, não existindo perdas de urina enquanto a nossa bexiga está a ser cheia. Mas aquele nervo pélvico sensorial, ele não ativa só o nosso nervo hipogástrico. Ele também sobe mais um pouco, sinapsando com um segundo neurónio também, indo até à ponte, onde se localizam os centros da micção, bem como depois existe uma comunicação também com o nosso cérebro. Isto basicamente vai manter o cérebro a par de que não estamos com vontade de urinar e também vai fazer com que o nosso cérebro envie eferências para o nosso nervo hipogástrico, dando-lhe também mais um estímulo para além daquele que sai do nervo pélvico. Também na fase de enchimento, o nervo pudendo, que vai inervar o esfíncter urinário externo, ele vai ativar os receptores nicotínicos do nosso esfíncter urinário externo. Para quê? Para que este contraia o esfíncter urinário externo. Porque dessa forma, enquanto a bexiga está -se a encher, não existem perdas de urina. Esvaziamento da bexiga. Quando a nossa bexiga atinge mais ou menos os 250 ml de urina, existe uma mensagem nervosa que vai ter de ser passada até ao nosso cérebro para indicar que talvez esteja na hora de urinar. Como é que isto vai ocorrer? Bem, aquele estiramento que vai ser provocado pelo enchimento da nossa bexiga, ele vai ser enviado desde o nervo pélvico sensorial ou aferente para os segmentos sagrados da nossa medula espinhal. A partir daí, vai existir a sinapse no corno posterior da medula espinhal com um segundo neurónio, que depois este segundo neurónio vai ascender até aos centros da micção que se localizam na ponte. Ora, estes centros da micção também vão comunicar com a área cinzenta periaquedutal, bem como com o nosso córtex cerebral. Por exemplo, o córtex pré-frontal vai ser fundamental para decidir quando é que vai ser a altura apropriada para urinar. Como é óbvio, a maioria das pessoas não urinam no meio da rua como um cão, não é? Ou como um animal. E, portanto, esse input, depois descendente, que vai permitir a micção, ele vai ser mediado pelo nosso córtex, de forma voluntária. Mas pensando que estamos em boas condições para urinar, o cérebro, bem como os centros da micção, vão enviar informação descendente. E essa informação descendente, ela vai inibir o nosso
nervo hipogástrico, não é? Portanto, vai haver uma inibição do nosso, tanto ao nível do relaxamento da bexiga, como ao nível da contração dos esfíncteres. Portanto, vai-se perder essa mensagem simpática, ou seja, a nossa bexiga vai ter agora condições para se contrair e também os nossos esfíncteres vão ter condições para se relaxar. O que é que acontece? Tanto os centros da micção também vão comunicar com o nervo pélvico eferente, fazendo então que este envie informação muscarínica, não é? Através da acetilcolina nos receptores M3, fazendo com que o músculo detrusor se contraia, e ao nível do esfíncter urinário externo, o córtex vai inibir os impulsos do nervo pudendo, ou seja, vai existir menos contração do esfíncter urinário externo. E isto vai então, com a contração da bexiga e o relaxamento do esfíncter urinário interno e do esfíncter urinário externo, permitir com que a nossa urina possa sair do nosso corpo e assim ocorra o processo de micção. E chegamos então assim ao fim do nosso vídeo, já entendendo como é que ocorre o processo de enchimento da bexiga e esvaziamento da bexiga, permitindo então que ocorra a nossa remoção da urina para o meio externo, com todos aqueles produtos metabólicos que já não desinteressam ao corpo, que foram filtrados previamente ao nível do rim. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem um like e subscrevam, porque isso ajuda muito o canal. Não vou fazer perder mais tempo e vemo-nos na próxima aula.